Você já parou para pensar que muitas vezes criamos limitações que estão apenas na nossa cabeça? São pensamentos que nos impedem de realizar sonhos pessoais ou objetivos profissionais. E hoje quem está de volta ao Bom Dia para ajudar nessa reflexão é a psicanalista Lígia Guerra. Tudo bom, Lígia? Tudo bem, bem-vinda mais uma Obrigada, vez, novamente. Que bom estar com todos aqui. Estamos falando de pessoas que trabalham duro, que são capazes, mas que não se enxergam dessa maneira. Que bacana que você já começou exatamente no ponto. O transtorno emocional é uma falta de reconhecimento de que a pessoa mereceu a sua conquista. Então ela começa a justificar com coisas do tipo: tive sorte, os amigos gostam de mim, deram uma mãozinha, eu estava no lugar certo na hora certa, na entrevista de emprego superestimaram as minhas qualificações. E quando, na verdade, a pessoa ralou muito, é bom a gente diferenciar, né? Não adianta a pessoa não fazer nada, ser preguiçosa e falar: tive a síndrome do impostor, por isso que a minha vida não dá certo. Não, são pessoas que elas se dedicam ao máximo, tem até um grau de perfeccionismo que é incomum. Agora, quando você fala síndrome do impostor, para quem é leigo, né, pode parecer assim que esse termo ele não se encaixa direito, porque impostor a gente vê no outro muitas vezes, né? Exatamente. Não tem a ver com um complexo de inferioridade, são coisas diferentes? São coisas diferentes. A síndrome do impostor, a pessoa se sente uma fraude. Não tem a ver assim... Quer dizer, a fraude não é o outro, sou eu mesmo. Exatamente, como se, por exemplo, nós dois estivéssemos aqui, né, nesse momento no Bom Dia, a gente começasse a pensar: o que a gente está fazendo aqui, a gente não merece estar aqui, esquece a nossa narrativa profissional. Então a pessoa ela começa a questionar o resultado dela, né? E isso não tem a ver, é importante colocar, com autoestima. Muita gente acha que isso tem a ver com esse processo. Não, a pessoa nos outros setores, ela vai bem. O problema acontece quando o reconhecimento chega para ela. Né? Então você vê assim que é aquela inabilidade de conseguir receber às vezes o elogio, um olhar, né? Esse acolhimento até social de que a pessoa tem uma significância. A gente fez algumas entrevistas nas ruas para ouvir a opinião das pessoas, questionamentos, enfim. Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá então. O brasileiro sente falta de confiança, né? Pelo menos é o que eu imagino. Ele não tem confiança nas suas conquistas, nas suas realizações. Precisa do elogio, o reconhecimento de uma terceira pessoa para dar valorização ao que ele conquistou. Não apareceu o nome ali, mas esse é o Igor, né? Quando ele faz essa referência, digamos assim, à nossa cultura, né? Que análise a gente pode fazer, até comparando com outros países? Eu penso assim, a gente tem que fazer um contraponto ao que ele falou ali. Existe uma necessidade que é inerente ao ser humano de ser reconhecido, e isso é bom. Senão a gente também não cresce profissionalmente, não galga passos, né, na nossa vida. Agora ele fala que existe brasileiro, uma necessidade de ser reconhecido. Eu diria até um pouquinho diferente. Eu acho que o brasileiro, ele tem vergonha às vezes de falar que é bem-sucedido. Existe até um certo complexo. Se você falar: eu sou bem-sucedido, as pessoas falam: nossa, que orgulhosa, ou que orgulhoso. Que metido. Por que, se você conquistou aquilo, por que você não pode reconhecer isso? Qual o problema? Desde que isso não seja de uma forma narcísica, que eu fique todo, né, envaidecido de uma forma orgulhosa, mas que seja uma consciência do que eu construí, que às vezes é até o que falta para quem realmente sofre com a síndrome do impostor, que é uma das dicas até que eu dou em consultório. A gente sempre faz um planejamento, por exemplo, o primeiro dia do ano, né? Vou fazer isso em tal trimestre, em tal semestre, vou para frente. Eu digo que quem sofre com a síndrome do impostor tem que ir para trás. Tem que voltar no tempo e olhar para a própria história para perceber os passos que essa pessoa deu para chegar onde ela chegou, porque isso traz muito sofrimento emocional, Soler. Eu recebo pessoas no consultório com sofrimento assim enorme, são grandes profissionais, são bem-sucedidos e eles não degustam as conquistas. Então eles já vão para o próximo passo. Pois é, a gente vai ver alguém que fala nesse ponto aí. Quer ver? Vamos lá. Se a pessoa conquistou alguma coisa, teve um objetivo alcançado, você acha que ela deve comemorar, deve falar sobre isso naturalmente? Ela deve, sim, porque uma conquista é sempre uma coisa que vem de luta, de sacrifício, coisa assim. É totalmente válido isso.
Exatamente. Que bacana a colocação do seu Quando Serafim. a gente faz isso, a gente alimenta novas conquistas também. Alimenta, contagia as pessoas que participaram da nossa conquista, né? O seu Serafim falou uma coisa super importante, porque a gente não pode esquecer que nós não somos seres isolados no planeta. Se a gente está aqui hoje, que nós tivemos pais que acreditaram em nós, tivemos mentores, professores, né? Chefes. Então, quando você começa a ter um demérito daquilo que você conquista, você também deixa de ter um reconhecimento para quem está no teu entorno. Então, tem que celebrar. Quem sofre com a síndrome do impostor, ao invés de ficar feliz, tem uma coisa curiosa, ele se sente aliviado. É como se ele tivesse já se livrado daquilo e tirado um peso. A Lorena, que a gente vai ouvir agora, ela traz um outro elemento para a nossa conversa aqui. Ah, quer ver? bacana. Talvez seja a família não deu muito estímulo para a pessoa se sente um pouco sem valor, daí ela pensa isso, né? Falta confiança daí, né? Falta confiança, que a família, eu penso que a base da confiança do indivíduo, ela nasce na família, né? E se a família não faz você ter autoestima, automaticamente você vai crescer sem autoestima. Quer dizer, então isso tem que vir de berço, vamos dizer assim, a família tem que estar atenta a isso. Muito. Eu digo que são duas hipóteses, duas coisas que se somam. Uma situação é assim, o pai só reconhece o filho no momento que ele tem o resultado. Isso é ruim. Porque e se o filho não tiver o resultado esperado, ele perde esse reconhecimento? Vamos imaginar um filho que foi, por exemplo, para um campeonato de natação, que ficou ali meses se dedicando. Ele não pegou o primeiro lugar. Um vai pegar o primeiro lugar. E se o pai só reconhece ele, se ele pegou esse primeiro lugar, todo aquele esforço para ele chegar ali, se não for reconhecido, vai gerando uma ansiedade, que é o que traz, né, no futuro, para quem sofre com a síndrome do impostor, esse sentimento de inadequação. Então, mesmo que o seu filho não consiga, filho, que legal, você se esforçou, você deu o teu máximo, isso tem valor, né? Porque senão a pessoa começa a ficar com medo de não dar certo sempre que a coisa não tem o resultado esperado. Aí entra esse nível de perfeccionismo que é tão cruel. Né? A pessoa ela vai chegando naquele ponto, eu noto que às vezes a pessoa conseguiu lá, mas não cheguei como eu queria. Então isso vai dando um demérito emocional para quem sofre com o problema. Por fim, a gente tem a participação da Franciane. Tá Vamos bom. ouvir? Vamos. Eu acho que é um conjunto de baixa estima, falta de empoderamento, falta de fé em si mesmo, né? Acreditar no seu potencial. Quer dizer, olhar para si mesmo e ter essa consciência, né, de que a gente é capaz, é o que pode mover e pode transformar muitas realidades que a gente acha que não vai conseguir, né, Liz? Claro que sim, algumas dicas que são bem importantes. Você aprender a receber elogios, não ficar justificando, né? Que nem eu falei para você que você estava bonitão, você pegou e falou, são os seus olhos, tá vendo? Síndrome do impostor. A pessoa, às vezes está num relacionamento super legal, o outro diz que ama, a pessoa não se sentir merecedora desse afeto. Você começar a olhar, né, como o seu Serafim falou, celebrar as suas conquistas e principalmente cuidar muito com a questão comparativa. Nós falamos da questão dos pais, mas nós temos que lembrar que estamos numa sociedade hoje, estamos inseridos num contexto em que as mídias sociais, elas têm uma coisa muito bacana, que são realmente aproximar as pessoas, a gente está no dia a dia com isso, mas tem um fator também de todo mundo parecer tão bem-sucedido que parece que tudo que você faz nunca é o suficiente. E isso vai dando um rombo emocional. Então, olhe para o seu foco, olhe para aquilo que é a sua vida. Eu acho que daí você consegue também não ficar preso só no seu umbigo e você consegue ter um sentido maior para o teu trabalho e para a tua vida emocional. Tá certo. Lígia, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, desejo a vocês todos aqui um ótimo dia. Para quem está com a gente aí, né, em casa, no trabalho, agradecer a companhia. Legal ter você de volta, Que bom, estou muito feliz. Tá, até a próxima. Até.